No mundo que parece girar cada vez mais rápido, né, encontrar um pouco de calma virou quase um artigo de luxo. Mas, e se a resposta para essa nossa agitação toda estivesse numa sabedoria de mais de 2.000 anos? Pois é, hoje a gente vai explorar o caminho estoico para encontrar paz bem no meio do caos. Sabe aquela cena? A pessoa deita, o corpo tá cansado, pronto para desligar, mas a mente? A mente parece que ligou o turbo. É um turbilhão de pensamentos, de preocupações com trabalho, família, o futuro, uma verdadeira tempestade que simplesmente rouba o nosso sono. Mas olha, não precisa ser sempre assim. E a solução, curiosamente, vem lá da Grécia Antiga. O estoicismo nos deixou uma espécie de manual prático, sabe? Um guia para a gente treinar a nossa mente, para encontrar foco e, finalmente, um pouco de tranquilidade. E não é nenhuma teoria super complexa, não. É uma ferramenta muito, mas muito poderosa para um problema bem moderno. Então, vamos começar entendendo bem esse cenário que a gente está chamando aqui de a tempestade mental moderna. E claro, como é que se navega nessa sobrecarga toda? Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso aqui. A ideia central do estoicismo, o coração de tudo, é a seguinte: existe uma separação muito clara entre as coisas que acontecem lá fora, os eventos externos que a gente não controla e a nossa reação a eles. E é aí, na nossa reação interna, que a gente tem total domínio. E essa citação do Epicteto é uma virada de chave. Pensa bem, a fonte da nossa perturbação não está no que aconteceu, não está no evento em si. Está aqui dentro, na nossa mente. Está na forma como a gente escolhe enxergar e interpretar o que nos acontece. A força está toda aí. E essa ideia do Marco Aurélio complementa a outra de um jeito brilhante. Os desafios, as dificuldades, eles deixam de ser vistos como castigos e se transformam em oportunidades. São, na verdade, experiências feitas sob medida para o nosso crescimento, para nos lapidar e nos deixar mais fortes. Certa teoria é fantástica, né? Mas como é que a gente traz isso para a vida real, para o dia a dia? Vamos dar uma olhada em alguns exercícios bem práticos para começar a construir essa tal fortaleza interna. Isso aqui funciona como um detox para a mente, em 3 passos. Primeiro, é preciso se desconectar do excesso de ruído, de informação. Depois, o segundo passo é olhar para dentro, se conectar consigo mesmo. E, por fim, direcionar o foco para aquilo que é bom, que é positivo e construtivo. Essa parte de se conectar consigo mesmo é basicamente criar um respiro mental. Isso pode vir com uma meditação diária para acalmar o sistema nervoso ou mantendo um diário para organizar os pensamentos. Sabe, até mesmo arrumar um tempo para a natureza ou cultivar um hobby que desafia a mente ajuda a manter o foco no que realmente importa. Já a conexão com o bem é uma escolha ativa, uma decisão diária. Praticar gratidão, por exemplo, muda a nossa perspectiva para o que a gente tem e não para o que falta. Atos de bondade geram bem-estar imediato. E o perdão? Bom, o perdão não é sobre o outro, é sobre liberar a nossa própria mente do peso do ressentimento. E o mais legal é que essa paz interior não fica trancada, ela transborda, ela se manifesta nas nossas ações. E assim se constrói um caráter forte, um caráter que fala mais alto que qualquer palavra. A base de tudo isso é a autenticidade. É ser como uma rocha firme, sabe? Contra a qual as ondas batem sem parar, mas ela continua lá, inteira. É se manter firme em quem se é, sem se deixar levar pela maré de opiniões e expectativas dos outros. As pessoas sentem quando alguém é genuíno, e isso gera uma confiança que não tem preço. E esse caráter se apoia em 4 pilares bem claros. A empatia, que nos conecta com os outros, a autodisciplina, que mostra nosso domínio próprio, a resiliência, que prova nossa capacidade de levantar depois da queda, e a consistência, que constrói confiança ao longo do tempo. Juntos, esses pilares são uma declaração de força muito mais poderosa do que qualquer discurso. E agora, a gente chega a uma ideia final, mas que é extremamente potente: o uso estratégico do silêncio. Não o silêncio como ausência de som, mas o silêncio como uma ferramenta. Uma ferramenta para proteger a nossa paz e para demonstrar nosso verdadeiro valor. Olha só esse contraste. De um lado, tem o ruído da vaidade, a necessidade de falar muito, de mostrar cada conquista, de buscar aprovação o tempo todo. É uma vida de performance. Do outro, a força do silêncio. Ouvir mais, viver mais e mostrar menos, deixar que as ações falem. É uma vida de propósito, onde a felicidade e as maiores conquistas acontecem longe dos holofotes. Essa frase do Sêneca é de arrepiar.
Ela nos lembra que, no mundo tão cheio de desafios, a prática diária de manter a calma, de ser autêntico e de agir com integridade, isso não é pouca coisa não, hein? É, na verdade, uma forma profunda e silenciosa de coragem. Então, a pergunta que fica no final não é sobre o que precisa ser dito, mas sobre o que precisa ser feito. A verdadeira mudança começa não com uma grande declaração, mas com uma pequena e consistente ação, feita em silêncio. Qual vai ser essa ação?